Som. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém, irmãos? Olha, acho que as meninas aqui comeram peixe hoje, viu? Era tanto do copo d'água aqui em cima, viu? Amém, igreja? Como é bom estar na casa do Senhor. Irmãos, como é maravilhoso a gente desfrutar da graça de Deus em nossa vida. Essa semana nós tivemos uma partida, um recolhimento de uma amada irmã daqui da igreja, a nossa amada irmã Isaura. Mas Deus demonstrou ali mais uma vez a sua graça, a sua misericórdia e o seu imenso amor. Nesse momento a igreja se uniu, uns dando força aos outros. A gente foi pego de surpresa, que no domingo da nossa Santa Ceia ela estava aqui com a gente. Mas Deus, ele recolhe para si as suas pedras preciosas, a sua boa colheita. Deus é maravilhoso e nós só temos a agradecer a Ele pelo tempo que ela passou com a gente. E que a igreja continue orando pelos familiares e amigos. Obrigado. Amém, irmãos? Irmãos, lembrando dos avisos da semana, que quarta-feira nós não vamos ter culto de doutrina, mas nós vamos estar celebrando o nosso culto de Natal na terça-feira. Amém? Lembre-se de estar convidando. Nós vamos também estar recebendo as demais igrejas da ABC, que eu também estive fazendo o convite aos amados pastores da nossa convenção. Então vai ser um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa. Nós vamos estar recebendo o coral aqui, junto com o maestro Rodrigo. Vai ser uma bênção para a glória de Deus, não falte. E vamos estar também ali compartilhando um jantar com os amigos e irmãos aqui da nossa amada igreja. Amém, irmãos? Então lembrado aí, né? Não vamos esquecer. Desde já quero agradecer a direção em um todo, uma bênção para a glória de Deus. Irmãos, essa semana a gente teve mais uma aquisição aqui para a nossa igreja. A gente comprou a nossa mesa de som, né, Thiago? Estamos testando aí, para a glória de Deus, a igreja caminhando. A gente tinha mandado consertar uma que a gente tinha aqui, muitos anos que a igreja tinha uma mesa de som antiga, e o rapaz que estava consertando estava tendo muita dificuldade em conseguir peça para ajeitar os botões de comando. Aí ele me apresentou essa nova na caixa. A gente, graças a Deus, a gente conseguiu comprar uma mesa de som nova para a nossa igreja. Percebe que a gente estamos ajustando o som, mas a gente já nota a diferença. Um som mais limpo, mais claro, para melhor assim estarmos usufruindo do ambiente e compartilhando a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu quero mudar um pouco hoje, devido assim à última semana que antecede o nosso Natal, o último domingo antes do Natal, eu quero falar um pouco sobre Jesus. O tema que eu quero estar trabalhando essa noite é andando em humildade com Jesus, andando em humildade como Jesus andou. O nosso Senhor, ele demonstrou a sua humildade desde o nascimento. As referências proféticas ligadas ao nascimento de Jesus são simplesmente impressionantes. Desde o começo ao fim, ele sempre demonstrou uma humildade nítida vista em sua vida. Além de servirem para nos dar a certeza de que Jesus é Cristo, o Messias prometido, ensina muito sobre a pessoa e os planos de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia, vamos fazer duas leituras em dois textos diferentes, mas nos mostrando o mesmo propósito. Mateus capítulo 1, vamos ler do verso 18 ao 25. A igreja pode continuar sentada, amém? Feliz em ver a Mari aqui, eu já estava com saudade, viu, Mari? Eu sei que esse mês é um mês puxado para você, irmã Margarida, as que estão aí embelezando as pessoas, as mulheres, né, aí para o final do ano, mas eu já estava com saudade. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 18, depois nós vamos para Lucas 2, do verso 1 ao 20. Estão comigo, igreja?
Amém, igreja. Não estou na igreja meio desanimada. Estão comigo? Amém. Pelo amor de Deus, vamos esquecer o cansaço, viu? Vamos esquecer o cansaço. Amém? Mateus, capítulo 1. Depois nós vamos para Lucas. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25, nos diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhes apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhes havia ordenado. Recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Em Lucas capítulo 2, vou dar um tempo para a igreja achar. Irmãos, nosso Data Show voltou a apresentar o mesmo problema, desligando. Ore por isso, que eu vou estar levando ele no rapaz novamente. Lucas capítulo 2, do verso 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para ressaciar-se. Este foi o primeiro recenseamento que foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou o menino e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Oremos. Senhor Deus gracioso, Pai maravilhoso, Deus da paz, príncipe da paz, Deus soberano, diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas escrituras, pois nos revela ela na medida da tua vontade e da tua grandeza, diante da tua igreja. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Andando em humildade como Jesus. Irmão, de repente um fato misterioso abalou a cidade de Jerusalém. Os sábios do Oriente, de identidade enigmática, havia feito uma longa viagem desde as imediações da Babilônia e estavam à procura de um recém-nascido rei dos judeus. Que sinal estes deve ter sido naquela época? Um grupo de estrangeiros passava pelas ruas de Jerusalém, dos gentios do leste. Esta comitiva de estrangeiros,
homens que observavam, sondavam e procuravam um rei. Onde eles iriam procurar um rei? Em um castelo. Eles perguntaram aos habitantes locais qual era o caminho para o palácio real. E que surpresa deve ter tido esses viajantes quando finalmente chegaram ao palácio do rei, apenas para descobrir que nenhum bebê rei poderia se encontrar ali. Que não tinha sido naquele palácio, que nenhuma mulher havia dado à luz ali. Para eles deve ter sido um espanto, porque cumprindo assim a promessa, cumprindo assim as palavras do profeta, eles estavam procurando um rei. E pelo contrário, estes magos do leste foram ordenados pelos conselheiros do rei Herodes, para que procurasse no vilarejo mais próximo, Belém. Ali naquele menor e mais humilde cidade, eles encontraram o rei a quem procurava. Ali encontraram o jovem rei, o rei que havia nascido em um estábulo. Esta história do nascimento de Jesus e dos sábios é tão familiar e soa tão familiar em nosso meio nessa época do ano de Natal, que nós esquecemos de alguns detalhes que frequentemente perdemos, esquecemos como era incomum que um rei dos reis não nascesse no palácio real, mas sim nascesse em um estábulo, designado para cavalos, na época, jumentos e camelos. É um detalhe que esquecemos. Porque o Rei dos Reis escolheria fazer a sua entrada triunfante neste mundo de uma maneira tão humilde, de uma maneira tão simples, que até nos dias de hoje, a mais humilde casa que seja, quando vem um filho, o primeiro filho, um neto, a família faz uma festa, tenta comprar das melhores coisas, muitas vezes antes mesmo de saber até o que é, que hoje nós temos esse privilégio de saber qual é o sexo antes mesmo, ali apenas um embrião nós já sabemos o que é, e nos alegramos quando alguém chega com um presente. Escolhemos as roupinhas, até a roupinha de saída da maternidade nós escolhemos. A Diene tem guardada hoje, a Daiane e do Lucas até hoje. Eu acho que cada mãe aqui guardou ali alguma coisa para servir de lembrança. Então, só que nós esquecemos que o Rei dos Reis nos ensina muito desde o seu nascimento e da sua trajetória, a respeito de humildade, a respeito de como se posicionar, a respeito de uma vida plena, santa e limpa. Observe aqui em Mateus capítulo 11, abra comigo no verso 29. Aqui aprendemos sobre o gracioso mandamento de Jesus. Em um pequeno detalhe ele diz: aprendei de mim. Aprendei de mim. Você se recorda que Jesus disse a respeito de si mesmo, nesse convite? Ele disse, estão comigo, igreja? Aprendei de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração. A palavra manso pode também ser traduzida por humilde ou submisso. Humilde ou simples. Mateus apresenta um convite de Jesus, que simultaneamente é um desafio para as nossas vidas e uma promessa. É um desafio porque muitas vezes temos que quebrar em nós mesmos um orgulho que temos até ao nascer. Eu sou filho de fulano, filho de Beltrano. O meu pai é isso, o meu pai é aquilo. Desde o nascimento a criança já demonstra muito orgulho. O meu pai é pastor.
Ah, o meu pai é responsável pelos instrumentos. Ah, o meu pai é diácono da igreja. Isso trazendo para dentro da igreja. Ah, o meu pai é promotor. Aqui o jugo que ele fala aqui, nesse texto em Mateus, o jugo que ele oferece, caracterizado pela mansidão e humildade, porque nos traz uma responsabilidade muito grande quando entendemos que, quando ele fala, aprendei de mim, contrastando com os fardos pesados impostos pelas tradições religiosas da época, nos traz um pesar muito grande. O uso da palavra jugo implica em uma conexão íntima entre Jesus e seus seguidores. Irmãos, quando ele fala, aprendei de mim, é verdadeiramente ter ele como exemplo, olhar para ele com admiração, olhar para ele com desejo de ser apenas um rascunho daquilo que ele representou e representa para as nossas vidas. Ele não apenas oferece um conjunto de normas, mas um estilo de vida que traz alívio, paz para a alma, refrigério. A chamada para aprender dele indica que é um relacionamento com Cristo, é um processo contínuo de crescimento, de descoberta, onde praticamente somos convidados a espalhar em suas atitudes, a espelhar em suas angústias a sua calma, o seu estilo gentil e a sua humildade. Onde verdadeiramente esquecemos quem nós somos e olhamos exclusivamente para o autor e consumador da fé. Somos convidados, na verdade, ordenados a aprender daquele que em si mesmo se descreve como manso e humilde de coração. Respondemos aqui a esta graciosa ordem, que venhamos aprendermos da humildade de Cristo essa noite, olhando para dentro de nós mesmos e nos cobrando de nós mesmos, entender que essa luz que emana de Cristo não é apenas para nos dar vida, mas para nos dar uma visão e uma representação que somos pequenos cristos nesse mundo tão perverso. O que é humildade? Uma definição para humildade, a gente pode dizer que é uma pessoa paciente, uma pessoa mansa, não inclinado a irar-se, ou a resistir-se, amável, doce. Alguns fazem uma considerável distinção entre humildade e brandura. Uma pessoa que é calma até não falar. Até não falar. A humildade é vista como a atitude ou um atributo que uma pessoa possui em si mesmo. Brandura, a forma como aquela humilde pessoa se relaciona com os outros, até no andar. Tem pessoas que é arrogante até no andado. Eu já ouvi isso já. Pastor, às vezes eu acho você meio arrogante até andando. O senhor não quer olhar para ninguém. Aí eu nada, é porque eu sou cego. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Alguns afirmam que uma pessoa mansa pode ser colocada como uma pessoa fraca ou impotente. Essa distinção do conceito certamente não se ajusta com Jesus Cristo, porque ele era manso e humilde, mas não era bobo. Ele era manso e humilde, mas não era tolo. Ele era manso e humilde, mas não era impotente. Lembra-se quando ele chegou no templo que estava sendo vendido coisas dentro do templo?
Ali ele demonstrou que era uma pessoa valente e agiu no momento certo e na hora certa. Aqui é a casa de meu pai. Ele caracterizou-se como sendo manso, ainda que certamente não fosse fraco ou impotente. De fato, Jesus reconheceu que era maior que Abraão, mas mesmo assim isso não lhe subiu à cabeça. Você consegue imaginar dizer que ele era maior do que Abraão em uma época daquela? O pai Abraão. Ele demonstrou o seu senhorio sobre a doença, sobre os demônios, a morte e até sobre o pecado. E mesmo assim se manteve humilde. Então nós não somos nada. Nada. Não devemos permitir que a distorção moderna dos nossos dias determine o nosso entendimento do conceito bíblico de humildade. Eu não posso ser muito humilde porque eu vou ser fraco. Não. Eu não posso ser tão besta que vão pisar em mim. Na Bíblia, a mansidão, o comportamento de uma pessoa que aceita e reconhece o lugar que Deus lhe apontou para ser. E o Senhor, Ele apontou que eu e você seríamos servos uns dos outros, para melhor servir. Servo. Aqui Jesus enfatiza que a verdadeira liberdade não é encontrada na autoafirmação, ou no se achar, ou na disposição de se submeter ao seu comando ou orientação, ou achar que é melhor do que um ou melhor do que o outro. Assim, a aceitação desse julgo leva a um estado de descanso que nos traz e uma mera ânsia e desejo de nos parecer com Cristo. De verdadeiramente poder dizer e clamar aquilo que Paulo um dia clamou: seja meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Uma pessoa mansa abraça o papel que Deus lhe deu e ordenou. E por fim, nós aprendemos o significado da mansidão, não através do dicionário, ou de conceito humano, ou de uma população corrupta, mas observando aquele que a si mesmo se referia de uma pessoa mansa, de coração e humilde. Ele é o nosso padrão, não o mundo. Ele é o conceito de humildade e não o mundo. Ele é o ápice, é o padrão definido, é a própria encarnação da humildade. Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que nos guia. Então, com esse pensamento, vamos ver alguns pontos da humildade de Jesus que podemos aplicar em nossa vida. Abra sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2. Vamos ler o verso 5 e o verso 6. Jesus, ele era humilde em suas atitudes. Filipenses capítulo 2, verso 5 e verso 6 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. É importante lembrarmos que Jesus Cristo já existia como Deus desde toda a eternidade passada. Ele já era Deus. Ele experimentou todas as glórias do céu. Em João capítulo 17, do verso 4 ao 5, diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Aquela pessoa que sempre reconheceu o para que Deus o colocou ali, o porquê. E no verso 5 aqui de João 17 diz: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui é o próprio Cristo falando.
Ainda assim, enquanto andou por esta terra, ele não reivindicou este papel, nem exigiu esta glória. Ele nunca usou a sua divindade como pretexto de autopromoção ou autoproteção ou autoproclamação do seu poder, da sua glória, de quem ele era. Escolheu amar a nós, o seu povo, assim como escolheu não se agarrar aos privilégios que era seu por direito. Escolheu nos amar. Ele se dispôs a renunciar aos seus direitos a fim de servir aos outros com humildade. Jesus não usurpou a autoridade, ao contrário, ele se humilhou voluntariamente. Escolheu em todas as coisas tornar-se semelhante aos homens para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do seu povo e dizer: Pai, eu estou aqui, usa-me a mim. Jesus, ele desceu do céu para a terra, o príncipe da glória, tornou-se o filho do homem. Quando Deus, o Filho, veio a este mundo caído, colocou de lado o uso dependente de suas divindades e prerrogativas de poder. E muitas vezes nós queremos ser melhor, até em uma refeição que está sendo servida. Até em uma refeição que está sendo servida. Em um lugar que sentamos, em uma posição que nos foi dada. Ele, desde o momento em que criou os seres celestiais, ele ouviu o contínuo louvor de Santo, Santo é o Senhor. Nasceu um estábulo entre os desagradáveis ruídos de jumentos, camelos e outros animais. Ele que expirava o incenso celestial estava agora sujeito aos odores de palha mofada, estrume de animais e suor humano, porque ele veio para cumprir aquilo que Deus o designou a fazer. E muitas vezes, meus amados irmãos, por um orgulho próprio, esquecemos o para que o Senhor nos chamou, para servir. Esquecemos e colocamos as coisas de Deus, do autor da vida, em segundo plano em nossa vida. Aquele que havia sido rico, sem limites, tornou-se pobre, mas ele tornou-se pobre por nós. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, nos diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos em Cristo. Ele que havia sido legislador, humilhou-se a si mesmo, para tornar-se cumpridor da lei. Nós vimos hoje lá em Gálatas, essa é a questão do cumprimento da lei. Em Gálatas 4, verso 4, diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para com que a lei fosse cumprida. Um autor americano bem conhecido, Los Carlos Desvels, ele fala que pode você, nas suas palavras, ele diz: pode você compreender a grandiosidade deste acontecimento da manjedoura, não apenas um encontro simplesmente natural, mas quando você verdadeiramente entender o sentido do Natal e olhar para a manjedoura, você vai entender que o Natal nunca foi sobre nós.
Nunca foi sobre olharmos para nós mesmos e achar que o direito de uma celebração, o direito de uma festa, de um banquete, ou até de uma confraternização de uma empresa ou de uma igreja é para nós. Direito nenhum. Mas quando você encontrar face a face com o Cordeiro do céu, nos permitirá verdadeiramente apreciar a sua encarnação e reconhecer a força da manjedoura em sua vida. E entender que ali aquele símbolo da manjedoura não é por exaltação, mas é para te humilhar. Te humilhar que aquele que te deu a vida veio para que tu tivesse vida e reconhecesse que não é por ti, é por Ele, é pelo seu imenso amor, é pelo seu imenso amor que Ele se doou por nós. Irmãos, não é por nós. Esse fim de ano, essa ideia do Natal, essa ideia de uma celebração, não é por você. Eu sei que nos belezamos, compramos a melhor roupa, não é para você, é para Deus. É para Ele, é verdadeiramente aquele encontro face a face com o Cordeiro de Deus, é verdadeiramente um encontro com a manjedoura, é reconhecer que nós não somos nada em período nenhum sem Deus, nada. Então foque as suas energias, foque o seu empenho, para entender que a manjedoura é para te humilhar, e você entender que grande é o Senhor. Amém? Quando vimos Jesus envolvido na glória que era legitimamente a sua grandiosidade, vendo que ele veio em uma manjedoura, aí sim observamos a sua grandeza. Um dia desse eu estava conversando com a Elvira, aqui atrás, aí com a Elvira, e eu acho que o Bruno também estava. Aí eles me perguntaram como era o meu patrão, né? O dono lá dos restaurantes e hotéis que a gente trabalha. Aí eu falei para ela, Elvira, ele é tão simples que quando ele chega numa reunião você não sabe que ele é o dono. Não foi, Elvira, assim? Tão simples. Quando a pessoa que não conhece ele, vou chamar o Daniel, aí eles olham para aqueles que estão mais bem vestidos, relojão, aí o Daniel se levanta, a pessoa olha assim, rapaz, é esse daí? Pensei que era aquele ali. E ele vem de uma maneira, uma mochila velha, uma blusa velha, às vezes tênis velho, uma calça velha, sobe ali, dá uma palestra, fala. Não foi o dinheiro que exaltou ele, não foi a grandeza de tudo que ele tem, mas foi de onde ele nasceu. De onde ele nasceu, que faz ele ser um homem tão admirável. De onde ele nasceu. Nasceu pobre, de uma família humilde, e veio arrastando tudo ali, para chegar onde ele chegou, e nunca esqueceu de onde ele veio. Não conta as vezes que ele chegou lá onde a gente trabalha, que a gente estava na fila da boia, que ele ficava na fila junto com a gente. A gente olhava e estava, vixe, Daniel, não pode passar. Ele, que conversa é essa, homem? E botava o pratinho dele lá. O menino vinha oferecer um refrigerante, uma sobremesa. Não quero nada, vou comer isso aqui. Isso foi, não conto às vezes. Eu não conto às vezes. De pegar ele na fila do bebedouro para botar uma água do filtro. E ele poderia me dar uma garrafa aí, da melhor água que tem. Não conta às vezes. Então a manjedoura é para nos quebrar. E entender que essa vida, esse ser, não pertence a nós, mas a Ele. Pertence ao Senhor. Verdadeiramente admirados diante de sua disposição em abraçar a humildade, olhando para Cristo, de maneira a entendermos que a grandeza está
acordando ali a gente, batendo em nossa cara e dizendo: ó, o importante para mim é tu reconhecer o para que eu te chamei, foi para servir. Para que eu te coloquei ali no melhor cargo, foi para me servir. Para que hoje tu assume a melhor empresa como chefe, para me servir. Porque hoje eu sou o melhor corretor, para te servir, Senhor. Ah, porque hoje eu estou fazendo doutorado, para te servir. Para te servir. Semana passada eu conversando com o Pedro, do irmão Luiz, aí ele passou em primeiro lugar para fazer uma faculdade fora. Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, tinha tantos amigos ali que eu sei que é muito maior do que eu em conhecimento. Aí eu olhei para ele: não, eles não têm o Deus que você tem. O nosso Deus, ele conhece o teu coração. Foi por isso que tu tirou o primeiro lugar. Porque o Senhor sabe que isso aí não ia te elevar em nada, porque eu te conheço. Não foi assim, Pedro, que eu te falei? Porque eu te conheço. E Deus te conhece muito mais do que eu. E não foi a primeira vez que ele tirou o primeiro lugar, não. Mas ele nunca chegou aqui me contando, puxando glória para ele. Mas sim: pastor, eu tinha que lhe contar isso, agradecer a Deus e quero lhe compartilhar isso com você. Quero compartilhar isso com você. Ele nunca reconhece que veio dele, mas sim do Senhor. Irmãos, a glória que brilha em nós, que é refletida em nós, não é para mim, não é para você, é para Ele. Onde o Senhor te coloca não é para te exaltar, é para Ele. Lembra de Daniel, lembra de José, lembra de Davi. Nunca foi para eles, era para Deus. Então, porque muitas vezes colocamos em primeiro lugar, até na arrogância, aquilo que o Senhor te deu, e colocamos as coisas de Deus em segundo plano. Em tempo de igreja, tempo, amor, carinho, em tempo de reconhecimento, de se doar, é o tempo que mais nos afastamos. É porque não estamos olhando verdadeiramente para a manjedoura. Para encerrar, Jesus, ele desceu da glória para a humanidade. Ele desceu da glória humildemente, desde o momento. Observe comigo aqui, para encerrar, primeiro é João, capítulo 1, verso 10 e verso 11. Pode ficar de pé para a gente encerrar. Que isso não recaia sobre nós. Então comigo, igreja, João capítulo 1, verso 10 e verso 11. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O verbo, ele criou todas as coisas, ele te deu a vida. Então, tentando imaginar a humilhação de ser um rei dos reis, caminhando por uma rua movimentada e não ser reconhecido por ninguém, ninguém se importou. Jesus viveu sendo mal entendido, sendo rejeitado, sendo perseguido. Jesus, ele desceu como mestre, era aquele que era para ser visto de longe, o rei dos reis, mas ele tornou-se servo dos pecadores. Durante aqueles anos de silêncio, da primeira infância até aos 30 anos, Jesus viveu uma vida humilde. Durante a sua infância, submeteu-se aos seus pais terrenos, manso, sendo o Senhor deles. Ele humilhou-se e viveu num lar com os pais pecadores,
Meus irmãos, teve trabalho comum, como alguém comum, contratado para construir, consertar coisas para outras pessoas em sua comunidade em Nazaré. Ninguém no vilarejo reconheceu como alguém especial, mas o nosso Deus sempre olhou para ele, porque eu sabia o para que ele tinha vindo. Então, irmãos, tudo que você faz não é para você, não é para se orgulhar, para orgulhar alguém, não é para alguém bater nas tuas costas, mas é para aquele que te deu a vida, o autor da vida, aquele que sempre esteve em silêncio, mas na hora certa te exaltou, para representar, para iluminar, para clarear a glória dele em tua vida. Amém? Então não esqueça disso, irmãos, que nós possamos aprender a olhar verdadeiramente para a manjedoura e para um significado maior que ela tem. Não apenas olhar nesse período natalino, nesse período de fim de ano, mas olhar a representação dela em nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor Deus gracioso, Pai de infinita bondade, Deus da paz, Príncipe da paz. Pai, nos ensina, ó Deus, através da tua humildade, através do teu amor, da tua grandeza, verdadeiramente, ó Deus, corrigir a nossa vida. Quebra, ó Deus, o nosso orgulho, quebra, ó Deus, aquilo que possamos, ó Deus, achar que vem de nós. Nada, ó Deus, vem de nós, mas tudo, ó Pai, vem de Ti. Conserva, ó Deus, vivo em nossa vida a Tua glória e o que Teu Espírito Santo possa habitar em nós ricamente. Pai, que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Irmãos, lembre da terça-feira, 7h30. Lembre-se que nós somos os anfitriões. Não vamos chegar aqui depois do coral não, viu?